A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Eu gostaria de agradecer também aos nossos queridos telespectadores, aos nossos queridos internautas, que têm também enviado a sua mensagem para nós, a sua dúvida, a sua pergunta. Lembrando que o número do nosso WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Estes 4 profetas, porém 5 livros que são denominados de profetas maiores, esses livros extraordinários, que claro, esses servos de Deus trouxeram uma mensagem para os seus contemporâneos, mas muito dessa mensagem também aplica-se à nossa geração. Por isso, estamos extraindo algumas profecias desses livros para explicarmos aqui no programa. Nós estamos estudando atualmente sobre o primeiro dos 5 livros denominados de profetas maiores, que é o livro do profeta Isaías. Vamos relembrar alguns temas que nós estudamos nas aulas anteriores. Nós vimos que o Senhor vai castigar o mundo, uma profecia acerca do período sombrio da grande tribulação, e também uma profecia contra o povo de Judá. E, inclusive, nós falamos aí sobre os 2 erros cometidos pelos judeus, né? O primeiro erro, o fato de estarem buscando ajuda no Egito, temendo as ameaças da Assíria, sem consultar ao Senhor, não é? Mandaram os príncipes, os embaixadores lá para o Egito, antes de consultarem ao Senhor. E não só isso, o povo judeu também estavam rejeitando, desprezando as profecias, querendo ouvir apenas palavras agradáveis. Foi isso que vimos no programa anterior. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a grandeza e a glória do reino do Messias, este que é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia, que são as profecias acerca do reino do Messias. Diversos textos do Antigo Testamento descrevem detalhes sobre o que será o reino do Messias, que nós chamamos também o reino messiânico, que nós chamamos também de reino milenial, um período áureo na história da humanidade, que ocorrerá no futuro após a vinda de Jesus em glória. Inclusive, nós temos lá no YouTube uma série de programas que nós estudamos sobre profecias acerca do milênio. Se você deseja conhecer melhor sobre este período áureo, esse período de paz, de justiça, de longevidade, de prosperidade na terra, você pode ir lá no YouTube e pesquisar no canal Rede Brasil Oficial sobre profecias acerca do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 35 do livro de Isaías descreve uma das mais maravilhosas profecias acerca do reino do Messias, que será um período áureo na história da humanidade, caracterizado pela paz, justiça, saúde, longevidade e prosperidade. Nessa época, Israel será a nação mais próspera da terra, e o povo judeu desfrutará de bênçãos jamais vividas. Seus inimigos serão derrotados, as guerras e os atentados terroristas não mais existirão, o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, será extinto, e eles gozarão a verdadeira paz que só o Messias poderá lhes proporcionar. É claro que todas as profecias e promessas para o reino messiânico não estão nesse texto, né? Isaías foi um dos profetas que mais falou acerca do milênio. Há muitas outras profecias, inclusive no livro de Isaías, que fala desse período que é denominado de reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje nós vamos meditar nos 10
versículos do capítulo 35, que fala exatamente sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. No versículo 1, nós vamos perceber que Deus traz uma promessa, que durante o reino do Messias, o reinado do Messias, haverá mudanças climáticas, haverá mudanças geográficas, haverá restauração da terra, lugares secos, desérticos, lugares áridos, áreas infrutíferas se tornarão prósperas, produtivas, haverá mudanças na terra. Ele diz que o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Glória a Deus. O texto começa falando de mudanças climáticas, geográficas, de mudanças principalmente na terra de Israel. Eu diria que no mundo inteiro, mas com exclusividade na terra de Israel. Hoje eu trouxe uma outra versão para nós compararmos aqui, que foi a Bíblia Viva. Eu gosto muito dessa versão e até recomendo, se você deseja presentear uma pessoa não crente, não evangélica, em vez de comprar uma Bíblia corrigida, compre uma Bíblia na linguagem de hoje, ou a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ou a Bíblia Viva. O capítulo 35, versículo 1, na Bíblia Viva diz assim, que as regiões desabitadas e os lugares secos se alegrarão naqueles dias. Quais dias, professor? Nos dias do reinado do Messias. Ele diz que o deserto vibrará de alegria e se cobrirá de flores. Glória a Deus. Ou seja, aquele lugar árido, seco, desértico, será transformado numa espécie de um jardim florido, onde haverá muitas flores. Veja o que diz o versículo de número 2. Primeiro vamos ler na corrigida, diz assim, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Veja que essas mudanças são comparadas aí com a glória do Líbano, com a excelência do Carmelo. Por quê? Lugares que são frutíferos, lugares belos, lugares formosos. Na Bíblia Viva diz assim, haverá muita alegria, glória a Deus, né? Uma das características do reinado de Cristo, do reinado do Messias, é que haverá muita alegria. E você sabe disso, que enquanto estivermos aqui na terra, neste mundo, nesses dias difíceis, turbulentos, nesses dias de catástrofes naturais, nesses dias de crise política, crise econômica, crise financeira, nesses dias de fome, de miséria, de desemprego, de tantas coisas ruins, todos nós sofremos. Essa é a verdade. Uns mais, outros menos, uns de uma forma e outros de outra, mas a verdade é que todos os seres humanos, eles de alguma forma sofrem, não é assim? Então, todos nós estamos sujeitos a esses períodos de tristeza, de dores, de sofrimento, de lágrimas, de angústias. Estamos vivendo uma época de muita ansiedade, depressão, de muita síndrome do pânico, muitas pessoas aflitas, angustiadas. Quantas pessoas que nos assistem nesse momento não estão vivendo momentos assim, que já não tem nem mais lágrimas para chorar. Mas que coisa maravilhosa! Uma das características do reino do Messias é que haverá muita alegria na terra. Haverá bênçãos celestiais, espirituais e também bênçãos materiais. Deixa eu voltar a ler esse versículo 2 na Bíblia Viva, diz assim, haverá muita alegria, glória a Deus, muitas flores, muitas canções felizes, ou seja, as pessoas irão cantar, louvar, adorar a Deus. A terra seca e vazia se tornará verde como as montanhas do Líbano. Olha aqui, a comparação. Glória a Deus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que aquela terra seca vai se tornar como as montanhas do Líbano, e tão bela como os
pastos do Monte Carmelo. Glória a Deus. Ele está falando de mudanças, de transformações, não é assim? E os campos de Sarón. Lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Perceba aí, bênçãos terrenas e bênçãos celestiais. Porque quando ele diz aqui que a terra vazia vai se tornar verde como as montanhas do Líbano, está falando de bênçãos terrenas. Mas quando o profeta diz que lá o Senhor mostrará a sua glória, a brilhante majestade do nosso Deus, está falando de bênçãos espirituais. E eu creio na literalidade do texto, não é? Nós cremos na literalidade do milênio, embora outras escolas interpretem esse texto no sentido figurado, mas nós cremos na literalidade. E em Zacarias capítulo 14, versículo 4, diz que o Senhor descerá, que os seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. Nós cremos na literalidade disso. Então, Jesus estará reinando sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Esta cidade tão odiada hoje, né, em que milhares de pessoas desejam que o povo judeu seja exterminado, que Israel seja extinta, mas a verdade é que a Bíblia diz que no futuro Deus estará, né, governando o mundo inteiro. Cristo estará reinando a partir de Jerusalém. É por isso que o texto diz que o Senhor mostrará a sua glória. Agora, veja que coisa interessante. O texto começa falando de bênçãos terrenas, materiais, que a terra deserta vai se tornar fértil, abundante, que o Senhor mostrará a sua glória. Mas perceba que no versículo de número 3, o texto vai dizer assim que o povo deveria fortalecer as suas mãos. Veja o que diz o versículo de número 3. Ele diz assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Parece até contradizer o que nós dissemos, mas eu vou explicar por quê. Quando é que o milênio será instaurado, será estabelecido? Pós grande tribulação, pós batalha do Armagedon. Então perceba que quando Jesus vier em sua glória, ele descerá exatamente no período em que o povo de Israel, o povo judeu, estará enfrentando a batalha do Armagedon. Nós já gravamos vários programas que falam sobre a batalha do Armagedon, que é uma guerra que ocorrerá no final da grande tribulação, onde os exércitos das nações confederadas, lideradas pelo anticristo, desejará exterminar o povo judeu, o povo de Israel. Então eles estarão cercados por nações, eles estarão enfrentando guerras, eles estarão em perigo, metade da cidade será levada para o cativeiro, eles estarão se sentindo frágeis, cansados. E observe que Isaías traz essa palavra de conforto, essa palavra de consolo, essa palavra de ânimo, de fé, de esperança. Deixa eu ler mais uma vez o versículo de número 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Na Bíblia Viva diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos, como que diz assim: olha, vem bênção por aí, depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, vem bênçãos por aí. Veja o que diz o versículo 4, dentro desse mesmo contexto, a Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: dizei aos turbados de coração. Quem são os turbados de coração? Aqueles que estão com medo, apreensivo, né? Aqueles que estão com o coração perturbado. É para dizer o que, Isaías? Ele diz: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Glória a Deus. Então, o propósito da vinda de Jesus pós grande tribulação, eu vou pedir até para colocar o mapa escatológico, para eu explicar isso com o mapa escatológico. Mas um dos objetivos é exatamente esse, é confortar o coração dos judeus, dos hebreus, dos israelitas. Deixa eu ler primeiro esse versículo na Bíblia Viva,
E depois eu explico no mapa. Na Bíblia Viva diz assim: animem os que sentem medo. Quem é que sente medo aqui? É o povo judeu. Deixa eu pedir ajuda aqui do câmera aqui para eu explicar. Então, quando ocorrerá isso? Após as bodas do Cordeiro, na ocasião da vinda de Jesus em glória. Nesse período, professor, o que é que estará ocorrendo na terra? A batalha do Armagedon, que é a ocasião em que o anticristo vai reunir as nações para guerrear contra Israel no final da grande tribulação. Jesus descerá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E você sabe que essa não é a primeira fase, é a segunda fase. É a ocasião que Jesus virá para julgar as nações. Ele vem para julgar as nações. Jesus vem para vingar-se dos inimigos de Israel. Jesus vem para implantar o reino milenial. Olha o reino do Messias aqui quando será. Depois da grande tribulação, depois da batalha do Armagedon, na ocasião da vinda de Jesus em glória, quando ele vai julgar as nações. É por isso que esse texto traz uma promessa para o povo judeu. Aquele que está com o coração perturbado, aquele que está preocupado, apreensivo. Aí Deus traz essa mensagem de esperança. Deixa eu ler mais uma vez, aqui no versículo de número 4, na Bíblia Viva. Animem os que sentem medo, dizendo: vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para castigar seus inimigos com a vingança, com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Bem, como a nossa temporada é sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, eu quero fazer aqui uma aplicação desse texto, uma contextualização. Esse texto proferido por Isaías, na verdade, aplica-se a quem, professor? Ao povo judeu. Quando? Quando eles estiverem cercados lá pelos exércitos das nações inimigas. Quando o povo judeu estiver sendo perseguido pelo exército do anticristo. Sabe aquele período que Jesus disse assim: quem tiver alguma coisa em casa e você estiver no telhado, não desça para pegar, quem estiver no campo, não volte para a sua casa. É exatamente esse período aí da grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15 até o versículo de número 28. E eu quero trazer à tona, não é, essa informação que você já sabe, que o povo judeu hoje tem sido alvo de ódio de nações no mundo inteiro. Nós estamos vendo mobilização de grupos pró-Hamas, pró-grupos terroristas, de práticas e atos antissemitistas, de ódio ao povo judeu. E eu quero dizer que este ódio, ele é espiritual. Não é só uma questão política, não é apenas uma questão humana, não é apenas uma questão política, social, não, é uma questão espiritual. Satanás tem influenciado as pessoas a odiarem o povo judeu, a detestarem o povo judeu, e você sabe disso, porque o professor Givanildo tem dito aqui nos instantes finais que o povo judeu cometeu muitas falhas no passado. Nós enumeramos vários programas que nós falamos aqui sobre a murmuração, a incredulidade, a idolatria, a violência, assim, as perversões, as injustiças sociais. O fato do povo judeu rejeitar a Cristo, eles cometeram muita falha, mas continua sendo o povo de Deus. E mesmo que esse povo seja odiado e enfrente guerras, assim, atentados terroristas, ainda que este povo seja muito massacrado durante a sua trajetória, mas eu quero dizer aqui com muita convicção, o povo judeu jamais será extinto, jamais será exterminado, a nação de Israel jamais deixará de existir. E eu percebo aqui uma promessa, Deus se utilizando de Isaías para dizer que eles não tenham medo. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, capítulo de número 35 do livro do profeta Isaías, versículos 3 e 4, né? Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Versículo 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus,
ele virá e vos salvará. Que ocasião é essa, professor? É exatamente a ocasião da vinda de Jesus em glória, que ele vem para livrar o povo de Israel. Então eu posso dizer que na ocasião da vinda de Jesus, será de alegria para uns e de tristeza para outros. Para os inimigos do povo judeu, para os inimigos de Israel, tristeza, pavor, medo, desespero, porque Cristo virá trazendo vingança, Cristo virá trazendo juízo, mas para o povo judeu, ânimo, fé, esperança, alegria, gozo, porque Jesus virá ao seu encontro. Olha que coisa interessante. No programa anterior, nós lemos que, numa profecia de Isaías, Deus repreendendo o povo judeu pelo fato de eles irem buscar a ajuda do Egito. Eles recorrerem ao faraó para pedir ajuda contra a invasão da Assíria. Mas agora, nesse texto, não é o Egito que vem ajudar ou socorrer o povo judeu. Não é nenhum povo, nenhuma nação, nenhum exército poderoso da terra. Não é o exército dos Estados Unidos, por exemplo, que vem para socorrer o povo judeu, mas é o próprio Cristo que virá em socorro do seu povo. E eu quero reler esse texto aqui, no versículo 4, não é? Do livro de Isaías: animem os que sentem medo. E por quê? Ele diz: sejam fortes, não tenha medo, veja, o seu Deus está vindo para castigar os inimigos com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Então Cristo vem tanto para livrar o povo judeu, como também castigar os seus inimigos. Agora, o que é que vai acontecer quando ele vier? Além de o Senhor livrar a Israel, além de o Senhor castigar os inimigos, além de ele trazer essa mudança climática, essa mudança na geografia, além de ele trazer assim mudanças em toda a terra, em que as áreas desérticas, secas, infrutíferas, improdutivas, vão produzir, vão ser mudadas, transformadas, os desertos serão transformados em lugares floridos, onde haverá muito pasto, onde haverá muitas flores. Mas o que mais o profeta diz? Veja o que diz o versículo 5. Ele diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Que mais? Veja o versículo 6. Ele diz assim: então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Professor, como o senhor interpreta esse texto? Eu interpreto simplesmente no sentido literal. Que as mudanças, as transformações não ocorrerão só na esfera terrena, mas também na esfera da humanidade. Ora, basta nós lermos os evangelhos, basta nós lermos acerca dos milagres de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, realizou muitos milagres. Ele deu vista a cegos, ele fez mudo falar, ele fez surdo ouvir, ele purificou leprosos, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Aí eu pergunto, se na sua primeira vinda, quando ele foi até rejeitado por muitos, mas muitos foram curados, imagina na sua segunda vinda. Imagina quando o Todo-Poderoso estiver aqui na terra. Então eu não tenho dificuldade de ler esse texto e interpretar na sua literalidade. Claro, eu respeito os teólogos, né, que interpretam de forma alegórica, de forma figurada, que diz não é bem assim, não é nesse sentido, é no sentido espiritual. Bem, perceba, se eu creio na literalidade dessa transformação da terra, em que os lugares secos, áridos e desérticos vão se tornar frutíferos, belos, verdes, floridos, cheios de rosas, qual a dificuldade que eu tenho de acreditar que haverá milagres também na vida dos seres humanos? Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva. Diz assim: quando ele vier, vai abrir os olhos do cego.
Em outras palavras, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no passado durante o seu ministério. Deu vista a cegos. E o que mais? Destapar o ouvido dos surdos. O que é que eu creio? Professor, como é que o senhor interpreta? É que ele vai fazer milagres. É que durante o milênio será um período de saúde, onde não haverá enfermos, não haverá doentes na terra. Durante o milênio, os hospitais não estarão lotados como ocorre hoje, porque haverá mudanças não só na natureza, mas na própria vida dos seres humanos. Aí diz, os aleijados pularão, glória a Deus. Não foi isso que Jesus fez muitas vezes? Fez os paralíticos andar, que disse aos paralíticos, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, vai fazer a mesma coisa no milênio, não tenho dúvida disso. Os aleijados pularão e dançarão como os servos. O servo aqui é uma espécie de um veado, você sabe, né? E a língua do mudo cantará, olha que bênção, a língua do mudo cantará de alegria, fontes brotarão na terra seca e rios correrão no deserto. Então, quando nós lemos acerca das profecias acerca do milênio, nós vamos perceber isso, que haverá mudanças, não só no aspecto da natureza, da terra, mas também milagres, coisas extraordinárias que o Senhor fará na vida dos seres humanos. O período do reino milenial será um período em que os homens desfrutarão de longevidade. Quando alguém morrer com 100 anos, as pessoas vão dizer assim, meu Deus, morreu tão jovem, tão cedo. Qual a idade dele? 100 anos, não é assim? Quando hoje alguém morre aos 100 anos, a gente diz assim, bem, mas já viveu bastante, né? Mas no milênio será o inverso. Os homens viverão como árvores. Isso está lá em Isaías capítulo 65, que nós estudaremos em outra ocasião. Por isso eu não vou ler agora. Mas nós cremos também que o período do milênio será um período de muita saúde, que o Senhor irá curar os enfermos, que o Senhor abrirá os olhos dos cegos, que Ele vai abrir o ouvido dos surdos, Ele vai fazer com que os mudos possam falar e possam cantar alegremente, Ele fará com que os paralíticos andem, saltem, saiam saltando de alegria como os servos, e nós cremos sim na literalidade disso. Agora, eu preciso explicar a você que eu estou falando para pessoas que estiverem na terra no corpo físico natural, né? Eu preciso explicar isso, porque para nós que estivermos em corpos gloriosos, incorruptíveis, você sabe disso, que haverá 2 grupos de pessoas no milênio, você sabe, né? A igreja que estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, os que foram arrebatados e vierem com Cristo, claro, esses já estarão em corpos perfeitos, gloriosos, incorruptíveis, imortais. Essas bênçãos é para quem estiver aqui na terra. Inclusive, quando nós falamos acerca das bênçãos do milênio, eu preciso fazer essa distinção. O que é para nós, salvos, igreja, em corpos gloriosos e incorruptíveis, e o que é para os seres humanos que estiverem na terra. Então, essas bênçãos que nós enumeramos na introdução da nossa aula, paz, saúde, longevidade, essas bênçãos que estamos lendo, que a terra florescerá, que os mudos irão falar, que os surdos irão ouvir, que os cegos irão ver, que os paralíticos irão andar, saltar de alegria, é claro que essas bênçãos é para quem estiver em corpos físicos e naturais. O Messias irá reinar sobre a terra, né? A verdade é essa, que desde Adão até o último dos governantes da terra, que será o anticristo, todos eles falharam. Adão falhou na sua missão, né? Os reis de Israel, a maioria deles, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo as santas escrituras, a maioria deles foram cruéis, foram maus, foram ímpios, foram idólatras. Dos 42 reis da história de Israel, apenas 10 deles foram bons reis, apenas 10. 32 aproximadamente foram reis maus, reis ímpios, reis cruéis. Perceba, a maioria deles foram maus. Os grandes imperadores, os grandes monarcas que dominaram o mundo, eu poderia falar dos faraós egípcios, dos líderes lá da Síria, dos líderes da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Romano, a maioria deles foram cruéis.
não reinaram, não governaram com justiça, com equidade. Então, um dos objetivos do reino milenial é exatamente mostrar qual é o desejo de Deus para os seres humanos. E os homens experimentarão, viverão essa realidade em um futuro próximo. Vejamos o que diz o versículo de número 7. Isaías capítulo 35, versículo 7 diz assim: e a terra seca se tornará em tanques, transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Se você perceber a geografia da terra, você vai observar isso. Muitas áreas que são improdutivas, muitas áreas que são desertos, muitas áreas em que não se pode plantar nada. Por quê? Porque a terra é estéril, ela não é produtiva. Mas no milênio, o Senhor fará com que a lavoura, as colheitas sejam abundantes. O Senhor fará com que haja muito alimento, muita fartura de alimentos. Inclusive eu posso dizer isso, não é? Que não haverá mais fome no milênio. Eu tenho uma compreensão acerca do milênio que os homens terão uma vida mais voltada à lavoura, à agricultura. Haverá tecnologia no milênio, professor? Eu acredito que sim, mas não como hoje. Um dos principais problemas do mundo hoje é o êxodo rural. Você sabe disso. As pessoas que estão saindo lá da área rural e vindo para as grandes cidades, isso traz muitas sequelas, muitos problemas, não é assim? Porque existe uma superpopulação, existe essas grandes metrópoles que com a superpopulação, então gera desemprego, gera violência, problemas estruturais, não é assim? Você sabe disso. Então vem as sequelas, os problemas, mas durante o milênio será o inverso. Os homens irão viver como era o propósito de Deus. Se você ler o Gênesis, você vai perceber isso, que o homem foi criado com esse propósito de viver em contato com a natureza. Qual é o propósito de Deus? Que o homem viva exatamente ligado mais à terra, à lavoura, à agricultura, não é assim? Esse é o objetivo de Deus para os seres humanos. Então, morar nas cidades, nas grandes metrópoles, traz benefícios, sim, é claro. Você anda pouco a pé, você pode tem várias opções de transportes, você tem muito alimento que você não vai precisar tirar da terra, você tem os produtos industrializados, mas perceba que isso afeta a nossa saúde. Se por um lado a gente tem o conforto de andar de carro, ou de moto, ou de bicicleta, por exemplo, bicicleta não, vou dizer assim, ou de carro ou de moto, por exemplo, se traz um conforto, ou de ônibus, ou de metrô, por outro lado isso traz problemas físicos, porque a gente não caminha tanto quanto deveríamos, sim ou não? Se por um lado a gente tem a opção de entrar no supermercado, ou numa lanchonete, ou num restaurante, e escolher o tipo de comida que quer comer, sem precisar necessariamente tirar lá da terra, por outro lado, isso traz doenças, porque a gente come muito produto industrializado, muitos produtos enlatados, você sabe disso. Então o que é que vai ocorrer no milênio? Já que a terra vai se tornar produtiva, já que a terra vai produzir com abundância, os homens voltarão para ter uma vida mais quieta, mais tranquila, mais sossegada, vivendo em contato com a natureza. Deixa eu ler esse texto na Bíblia Viva. Na Bíblia Viva, capítulo 35, versículo 7, diz: onde havia apenas areia quente, ou seja, área deserta, haverá lagos. Olha que coisa maravilhosa. Na terra onde não caía chuva, aqueles lugares que não chovem, que é muito difícil chover, aí diz assim, as fontes vão borbulhar. Olha que coisa maravilhosa. Nos lugares onde só havia chacais, chacais é uma espécie de uma raposa que vive muito em áreas secas, diz assim, conseguiam viver, só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e as plantas aquáticas. Que tipo de planta? Juncos e bambus. Ou seja, haverá mudanças climáticas, geográficas. Mas não só isso. Perceba que o texto aqui fala de bênçãos materiais e de bênçãos espirituais. O profeta vai falar sobre um caminho que será aberto aqui com destino a Jerusalém.
Veja o que diz o versículo de número 8. Ele diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Olha, deixa eu trazer à vossa lembrança algo que ocorria nos tempos bíblicos. O povo de Israel, né, o povo judeu principalmente, quando haviam as festas principais lá em Jerusalém, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, eles iam, eu vou chamar de romarias, mas não é uma romaria idólatra, pagã, uma romaria, uma caminhada com destino a Jerusalém. Eles iam naquelas estradas cantando os salmos, por isso que você encontra na Bíblia alguns salmos descritos como o cântico dos degraus, que era aquele cântico que eles cantavam quando iam subindo a Jerusalém, quando eles iam chegando no templo. Olha que coisa maravilhosa. Durante o milênio haverá também um caminho santo, que o ímpio, o injusto não passará por ele. Deixa eu ler mais uma vez o texto. Aí ele diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. É um caminho que leva a Jerusalém, um caminho que leva ao templo. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Bem, é claro que nós cremos que se Jesus irá abrir os olhos dos cegos, se Jesus irá destapar o ouvido dos surdos, se Jesus vai fazer com que os mudos falem, cremos também que Jesus irá dar saúde aos loucos, né? Mas o sentido aqui que aqueles que querem agradar a Deus não irão errar esse caminho. Deixa eu ler na Bíblia Viva, diz assim: por aquela terra antes deserta, passará um caminho largo. E como será chamado esse caminho? Ele diz: o caminho da santidade. Por esse caminho os impuros não poderão passar. Ou seja, é um caminho para os santos, para o povo de Deus, que vai para Jerusalém, que vai para a adoração. Somente os que obedecem ao Senhor, mesmo uma pessoa simples, esse é o sentido dos loucos. Perceba que eu disse que creio que Jesus vai curar também as pessoas de problemas mentais. Aí diz assim: mesmo uma pessoa simples e sem instrução não se desviará dele. Então esse caminho, como interpretamos, professor? O caminho que vai para Jerusalém, onde os povos, as nações irão caminhar com destino a Jerusalém para adorar ao Senhor. Veja o que diz o versículo de número 9. Diz assim: ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Ou seja, uma das bênçãos do milênio é que não haverá ferocidade entre os animais. Uma das bênçãos do milênio é que o leão comerá erva como boi. Então, quem estiver nesse caminho não correrá o risco de um leão atacá-lo ou matá-lo. Veja o que diz a Bíblia Viva, diz assim: nenhum leão atacará de surpresa ao longo desse caminho. Ou seja, não haverá feras para pegar ninguém de surpresa. Ali não haverá animais ferozes. Olha que bênção. Você já imaginou essa bênção em que as pessoas poderão, mais uma vez, viver em contato com a natureza, com os animais, onde as pessoas poderão, não é, estar ali com os leões, os tigres, os leopardos, os crocodilos, os jacarés, e eles não vão atacar os seres humanos. Ali não haverá mais animais ferozes, somente os que foram salvos passarão por ele, ou seja, só os justos, os salvos passarão por esse caminho. Para concluir, o versículo de número 10, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, diz assim: e os resgatados do Senhor, ou seja, aqueles que foram comprados pelo Senhor, voltarão e virão a Sião com júbilo. Aqueles que haviam fugido de Jerusalém, saído de Jerusalém, se escondido por causa da batalha do Armagedon, da perseguição ao povo judeu, voltarão. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O que Deus está prometendo ao povo judeu, que haverá um período áureo, um período de paz, um período de gozo, um período de alegria. A Bíblia Viva diz assim: estes que foram comprados pelo Senhor.
passarão por esse caminho santo, entrarão em Sião com canções de alegria e ali viverão felizes para sempre. Ou seja, o povo judeu habitará na sua terra sem correr risco de haver bombas, granadas, mísseis, atentados terroristas. Para eles nunca mais haverá dor ou tristeza, porque eles receberam alegria duradoura. Esta, sem dúvida, é uma das promessas que vai ocorrer no futuro e alcançará o mundo inteiro, mas com exclusividade para o povo judeu, para o povo de Jerusalém.